Bom dia, beleza aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Fábio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre o feudalismo, a segunda parte da aula, tá? Então, a gente falou um pouquinho da estruturação do feudalismo na primeira aula. Nesta segunda aula, a gente vai dar uma continuidade ao assunto aqui, ok? Então, vamos lá. A gente comentou um pouquinho a respeito, na aula passada, da relação entre nobres e servos, tá? Que a gente pode chamar também de relação ou relações verticais. Então, você tem o nobre mais em cima, o servo mais embaixo, tá certo? Então, tá. E dentro dessa relação, tá, o servo tinha obrigações para com o nobre, para com o senhor feudal, que a gente já falou a respeito. Era a corveia, que era aquela questão de trabalhar compulsoriamente nas terras do senhor feudal, tá? Você tinha a talha, que era entregar parte dessa produção no campo da terra do servo, do seu manso, manso servil, ao senhor feudal, e você tinha as banalidades, que em troca do uso do moinho, do forno, aquela coisa toda, você tinha que pagar parte de produção também. Né? Se eu assei pães no forno do senhor feudal, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que entregar parte desses pães a ele, tá? Então tá. Havia também o que a gente chama de relação horizontal, a relação entre os nobres, o relacionamento entre os senhores feudais naquela época, tá? Os senhores feudais, você tinha os senhores feudais leigos, que era a nobreza guerreira, e você tinha os senhores feudais clericais, que eram aqueles membros do clero, tá? Os senhores feudais, eles faziam aliança entre si, tá? Eles se relacionavam. E aí, essa aliança, que era baseada em obrigações, direitos entre eles, tá? Tinha um nome, tá? Essa aliança entre os senhores feudais, a maneira como eles se juntavam, tá? O evento da união, a gente vai chamar isso aí de homenagem, tá? E essa homenagem era uma troca de obrigações, direitos e deveres militares que tinham um para com o outro. Então, havia um juramento, isso aí era um costume germânico, tá certo? Do comitatus, da fidelidade. Você se lembra disso, que comitatus é uma obrigação, é ser fiel, tá certo? E esse relacionamento colocava os diferentes senhores feudais numa situação de ser suzerano ou de ser vassalo, tá? E dentro dessa rede, era muito comum, por exemplo, eu ser suzerano de um senhor feudal, mas eu ser vassalo de outro senhor feudal. Então, isso era quase que uma teia de aranha, uma múltipla, um múltiplo relacionamento, vamos colocar assim, tá? Então, tá. Então, vamos colocar assim, o suzerano, um degrauzinho acima, o vassalo, um degrauzinho abaixo, mas entre suzerano e vassalo haviam essas obrigações aí. Por exemplo, a obrigação do suzerano era proteger o vassalo, tá certo? E, nesse sentido, tá, o vassalo devia o quê? As obrigações ao suzerano, tá? Por exemplo, o suzerano, como ele estava num posicionamento superior, para fazer essa aliança com o vassalo, tinha que doar um pedacinho da terra dele. Então, era mais ou menos assim que as coisas funcionavam, tá? E o vassalo tinha obrigação de prestar serviços militares para o suzerano, ok? Então, vamos lá. Toda vez que tivesse uma guerra, um conflito, algum problema, qual que era a situação do vassalo? Atender o suzerano, tá? Ele tinha essa obrigação militar. As obrigações são múltiplas, são maiores, a gente vai sintetizar nesse ponto aqui, porque nós estamos trabalhando com um resumo, tá certo? A igreja naquela época, a igreja era toda poderosa, a igreja tinha um poder universal, né? Então, o que a igreja pretendia? Manter o quê?
a ordem social. Manter as coisas funcionando num sistema que ela continuasse mantendo o seu controle, tá? A igreja, por exemplo, era uma instituição, vamos colocar, mais rica da época, porque ela tinha muita terra. Mas foi muito nisso aí! Pois é, ela tinha muita terra. Então, a igreja podia já dividi-la em dois grupos, tá? Eu posso dizer que tinha o alto clero e o baixo clero, tá? O alto clero, aquele clero do gabinete, tá certo? Então, aquela questão de ter autoridade sobre as terras, de ter um controle, de ter um comando. O baixo clero é aquele clero que está mais próximo à população, tá? Principalmente aos mais pobres e aos mais carentes, tá? A igreja também se dividia, no seu clero, em dois grupos, tá? Você tinha o clero secular e você tinha o clero regular. O secular é onde estavam os bispos e os padres, tá? Esses tinham um contato maior com a sociedade, principalmente os padres. O clero regular, tá? Eram os monges, os abades, né? Eles tinham uma vida mais isolada, dedicada à oração e ao trabalho, tá? Então, ficavam lá no, os monges rezando nos monastérios, os abades nas suas abadias. Vamos rezar em nome de Deus. Amém. Mais ou menos por aí, tá? Havia poucas revoltas naquele momento feudal, tá? Nesse período feudal, e a igreja pregava o quê? Uma conformidade social, né? Então, aceitar as coisas como elas são. E para a igreja, gente, isso era muito cômodo, ela tinha um comando de tudo aquilo lá. Então, para ela estava muito legal, tá? Então, tá. Haviam grupos que questionavam essa riqueza, essa autoridade da igreja. Nós podemos citar aqui os cátaros, que viviam ao sul da França, né? Eles não aceitavam essa riqueza que a igreja tinha, eles questionavam bastante essa autoridade do clero, tá? E os cátaros falavam na existência de dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, tá? Então, quando as coisas estavam ruins, era porque o Deus do mal estava prevalecendo na relação da sociedade. Era uma forma que eles tinham de tentar explicar aquele momento ali, tá? Bom, esses movimentos eram condenados pela Igreja Católica, e essa condenação cabia, inclusive, aos processos da Inquisição que a Igreja já promovia, né? Sobre a questão da identidade naquele período, naquela época. Há uma crise de identidade romana, o Império Romano do Ocidente caiu, tá? Ele era apenas uma referência. Então, quer dizer, a principal identidade era a religião, era ser cristão, era ter o mesmo chefe. Quem que era esse chefe? Era o Papa, tá? Então, nós sermos regidos pelo mesmo chefe era um fator que nos unia. Então, o Papa de Roma era uma referência que se tinha na época, tá? Ser cidadão era ser cristão. O bárbaro, normalmente, é um não cristão, daí o termo mais pejorativo em relação a ele, tá? Judeu e muçulmano eram vistos naquela sociedade com desconfiança, tá? Não havia a mesma relação, a mesma aceitação em relação aos outros cristãos, tá certo? Havia uma maior tolerância ao judeu naquele momento, no Império Bizantino e na Espanha islamizada. Tá bom, pessoal? Então, é isso daí. Então, essa é a segunda parte da aula do feudalismo. É um resumo, não estamos aprofundando o conteúdo. É, assim, uma lembrança para você se situar sobre o tema. Eu espero que tenha sido útil para você, tá? Uma ótima semana, boas aulas, Deus nos abençoe e vamos superar o coronavírus. Um grande abraço, pessoal. Um abraço.